Boa tarde, estamos no ar com mais um Sobral News em Debate, o seu jornal diário, uma produção do jornal Sobral News, em parceria com a inovação tecnológica das faculdades INTA, o INTEC. As nossas emissões estão disponíveis ao vivo no site www.tvinteraja.com.br. E você que não pôde acompanhar no horário, pode também acessar o nosso canal no YouTube. TV Interaja é o nosso canal, lá você encontra as nossas edições anteriores. Hoje comigo a jornalista Natécia Rocha e nós vamos receber hoje a Patrícia Tavares, ela que vai falar sobre fonoaudiologia, esse tema tão importante, inclusive para nós. Não é isso, Natécia? Boa tarde. Boa tarde, Tiago Donato. Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje aqui da fonoaudiologia, que é um ponto muito importante da vida do ser humano, desde quando ele nasce até o fim da vida. Eu gostaria que a doutora Patrícia fizesse uma introdução do que é a fonoaudiologia, a importância que ela tem na vida, na nossa vida. Claro. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Natécia. Então, a fonoaudiologia ela é uma ciência, né, muito nova, vai fazer apenas 30 anos de mercado profissional, mas que tem uma abrangência muito grande, como você colocou. Ela realmente atua desde o bebê, ainda na maternidade, até a velhice. Então, até as pessoas na terceira idade, elas precisam do atendimento fonoaudiológico. As crianças, em particular, que você nos colocou, os problemas mais comuns que elas apresentam são os distúrbios articulatórios, que são as trocas fonêmicas, quando a criança fala, que aí ficou famosa, conhecida pelo Cebolinha, né? Que ao invés de prato, fala plato. Existem também os problemas de voz, que as crianças também apresentam rouquidão, porque elas gritam muito, falam muito. Hoje o esporte também, né? Elas acabam sendo bem participativas desde pequena nos esportes, então elas gritam demais e acabam desenvolvendo uma disfonia, que são uma rouquidão com uma alteração na prega vocal, os conhecidos calos vocais, e a criança também pode apresentar uma gagueira, que inicialmente, entre os 3 e 5 anos da vida da criança, ela é fisiológica, ou seja, ela é passível da criança, algo natural, e que a criança depois pode realmente desenvolver uma fluência normal após essa idade, de acordo com o ambiente que ela tem e o reforço que ela tem muitas vezes do pai ou na escola. Então, esses feedbacks acabam fazendo com que a criança, não só a gagueira, mas os outros problemas de fala, possam ser potencializados, né, trazendo um certo prejuízo para a criança no seu desenvolvimento durante a infância e também na escola, né? Muitas vezes os pais reforçam essa coisa da criança, ela fala, é bonitinho falar, trocar o L pelo R, trocar o T por alguns fonemas. Isso é muito comum a gente ver nas famílias, doutora. Qual que é o problema disso? Qual a consequência disso da criança na vida dela? Pode causar algum problema psicológico, por exemplo? Uhum. Assim, os pais, eles são modelos, eles são padrões para a criança, eles devem ser referência. Então, muitas vezes, os pais, até por não compreenderem bem e achar realmente bonitinho, porque quando a criança é pequena, ela é linda por natureza, né, simpática, atrativa, ela acaba também falando de uma forma inadequada, com algumas trocas, e os pais começam a fortalecer esse padrão, porque acham bonito, e a criança, por se sentir, né, incentivada, motivada, ela acaba, então, ficando presa, vamos dizer, a esses padrões de fala inadequado, e ela não passa, porque não tem um modelo adequado, a utilizar uma fala, né, que possibilite ela conseguir falar adequadamente todos os fonemas. E isso vai trazer um prejuízo para ela, tanto na escola, porque ela acaba tendo a escrita, né, como apoio da fala inicialmente. Então, à medida que como ela se escuta, ela passa realmente a escrever. Isso traz um prejuízo na educação, no aprendizado da criança, que muitas vezes ela não compreende aquilo que ela escreveu, não consegue extrair nenhum significado e nem tampouco a professora também entende essa produção da criança, né? E isso traz um prejuízo que, se isso não for trabalhado, a criança leva isso até a universidade, às vezes na sua vida profissional, né? E a gente que vive na era do século XXI, em plena era da comunicação, é até inaceitável que as crianças elas cresçam com essas dificuldades, né? Às vezes por uma falta de conhecimento da ajuda, creio, né?
ou até porque muitas vezes as pessoas só conhecem onde é que a fonoaudiologia atua quando ela passa na mídia nacional, e a gente teve agora dois casos muito recentes, o nosso presidente Lula, né, que teve um câncer de laringe, e aí precisou de um atendimento para falar novamente, falar de forma adequada do atendimento fonoaudiológico, e o filho do cantor Leonardo, que sofreu um acidente, né, um traumatismo craniano, e ele ficou com um problema de fala, de linguagem, e que precisa também dos cuidados do profissional, né, do fonoaudiólogo, para conseguir realmente voltar a ter toda uma linguagem mais efetiva dele, né? Patrícia, é um prazer ter você aqui conosco na TV Interaja. E eu não vou chamar a doutora Patrícia, não é por outra coisa, é pela certeza. boa relação que nós temos, até porque você merece esse tratamento. Mas eu te pergunto, a fonoaudiologia, ela trabalha em cima de casos concretos, em cima da doença em andamento, ou existe também uma fonoaudiologia preventiva, visando evitar a ocorrência, a existência desses casos como o que nós trabalhamos aqui? Com certeza, a fonoaudiologia ela atua tanto na prevenção, na promoção da saúde, né, fonoaudiológica, no tratamento e também na pesquisa. Então, o ideal é que a gente atue especialmente na prevenção. Acho importante esse momento da gente estar conversando sobre isso, orientando os pais, né, que as crianças, até os 2 anos estão desenvolvendo a fala, até os 4 a criança já deve falar praticamente, né, como um adulto, em termos da fala adequada, da construção de texto, de história, de cantar músicas. Então, ela praticamente já tem uma linguagem igual à do adulto. Então, é preciso que os pais fiquem atentos a esses períodos, né, para que ela passe já a atuar sendo um modelo e padrão para a criança, atuando principalmente na prevenção. Para quê? Para que a criança, dentro da sua infância, ela possa ter um desenvolvimento adequado de fala, de linguagem e também de audição, né, para que isso não traga nenhum prejuízo para a sua vida futuramente, né, nem na parte educacional, nem profissional. E você que já teve experiência nessa área, me fale um pouco da fonoaudiologia na saúde pública. Qual a importância hoje da fonoaudiologia dentro da saúde pública? Bom, a fonoaudiologia, né, ela passou a fazer parte do Sistema Único de Saúde desde 2005 aqui em Sobral, especificamente integrando as equipes da Estratégia Saúde da Família, atuando no levantamento dos problemas fonoaudiológicos da comunidade, nas orientações às famílias e no atendimento também. E um trabalho muito forte que a gente teve e ainda tem, né, que eu tive como coordenadora do Serviço de Saúde Auditiva por 10 anos aqui no município, com os problemas ligados à audição. Então, a gente atua especificamente nas escolas, fazendo a triagem auditiva das crianças na faixa etária de 7 a 8 anos, que é quando elas estão realmente terminando o processo de alfabetização, vamos dizer assim, né, na primeira série, já atentando para identificar algum problema auditivo que essa criança tenha e daí sugerir, né, fazer a conduta de um tratamento, de uso muitas vezes de uma prótese auditiva ou uma cirurgia para que ela possa, então, se desenvolver de uma forma adequada e poder estar na sala de aula sem trazer nenhum prejuízo para as aquisições que são fundamentais nesse período da fase da criança. E no seu modo de entender, tanto com profissionais como equipamentos, o poder público ele tem levado a sério essa questão? Tem havido investimentos nessa área? Com certeza aqui em Sobral tem, na verdade, nós já tivemos 3 turmas dentro da Estratégia de Saúde da Família, que a fonoaudiologia é uma das categorias que compõe a Estratégia de Saúde da Família. Existe a preceptoria em fonoaudiologia para orientar os residentes também. E temos um serviço, além de toda essa atenção, no PSF, né, na atenção básica, a gente também tem um serviço na atenção secundária, que é o Serviço de Atenção à Saúde Auditiva, e o Centro de Reabilitação, que lá tanto a gente, na TES, a gente tem um trabalho de todas as faixas etárias, desde o bebê
atuando de uma forma preventiva com teste da orelhinha, onde o bebê, quando sai da maternidade, ele já faz esse teste da orelhinha para saber se a criança tem ou não um problema auditivo, e é acompanhado, monitorada pelas enfermeiras e agentes de saúde na atenção básica, até que se feche um diagnóstico e essa mãe ela possa ser orientada com relação ao desenvolvimento de linguagem, se não ao tratamento que a criança deve ter. Então, assim, o poder público realmente aqui em Sobral, ele tem contribuído bastante. Nós temos um centro especializado de alta tecnologia, somos serviço de atenção secundária com ação já de alta complexidade, né? Então, temos até indicação, já a partir daqui, fechar todo o diagnóstico para as crianças poderem ser encaminhadas para um centro de implante coclear, né? Que hoje nós temos, graças a Deus, já contemplado. No Nordeste nós tínhamos apenas um centro, que era em Natal. Hoje, em Fortaleza, o HGF já faz os implantes cocleares nas crianças. Para quê? Para quanto mais cedo possível, de forma mais precoce, ela seja protetizada ou receba um implante, ela consiga falar, né? Porque a base, o principal canal da fala é a audição, né? Então, a criança até muitas vezes diz assim, aquela criança é muda. Na verdade, ela não é muda, ela é surda, ela não fala porque ela não escuta. Então, a partir do momento que você possibilita esse canal de entrada, que é a audição, que ele esteja funcionante, a criança vai desenvolver a fala, e isso a gente tem muito bem o apoio aqui do poder público local. Doutora Patrícia, você atende na sua clínica, né? Você é coordenadora de um programa de conservação auditiva de uma grande empresa aqui de Sobral. Você é delegada regional do Conselho de Fonoaudiologia e também especialista em voz, motricidade oral e audição. E apesar de ser uma profissão, uma área recente, você falou que 30 anos, Isso. você tem um aprofundamento muito grande dentro disso. Para você que é profissional, mas para nós que somos leigos nessa área, como você falou, a criança não é muda, ela é surda. E a gente viu uma coisa, sempre a gente alguém conhece alguém que tem problema de gagueira. Não sei se é esse o nome científico que a gente fala. O que é a gagueira? Como é que ela começa? Como é que os pais podem perceber que uma criança tem uma dificuldade de repetição da fala? A gagueira, ela é uma alteração da fala caracterizada tanto por uma repetição dos sons, como por um bloqueio, que é como se fosse uma tensão. Aliada a isso, muitas vezes ela desenvolve alguns tiques, né? De piscar os olhos, de fazer uma certa tensão no músculo da boca, dos lábios, né? E isso faz com que a criança não consiga se expressar de uma forma tão fluente. Muitas vezes usa uma velocidade de fala muito rápida, e a gagueira, ela é um transtorno, vamos dizer assim, que a criança ela não consegue muito bem coordenar o pensamento com a fala. Então, eles acontecem em vamos dizer assim, numa divergência de alguns milissegundos, que isso faz com que ela não consiga ser fluente, né? E quando é que os pais eles identificam a gagueira e devem tratar? A gagueira ela se manifesta, às vezes, muito cedo. Crianças, às vezes, de 2 anos, 3 anos, já começam, às vezes, a repetir alguns sons de fala. E os pais, muitas vezes, acham que com o crescimento da criança, né, quando ela tiver maior um pouquinho, com maior idade, isso vai passar. Mas, muitas vezes, a gagueira não passa. Então, é preciso que ela já procure um especialista, porque a criança, nesse momento, dos 3 aos 5 anos de idade, ela não tem consciência que ela está gaguejando. Só que se passar dessa idade e ela não procurar uma assistência, o ambiente começa a dar um feedback negativo para essa criança. Aí as pessoas começam a rir, começam a chamar de gago. Ou então os próprios pais, às vezes, dão alguns feedbacks inadequados. Respire antes de falar, pare um pouco, fale com mais calma. Mas a criança ela não consegue fazer isso por si só. Acaba gerando mais tensão no Isso, indivíduo. porque a criança começa a perceber o quê? Quando o pai diz, não faça isso, faça aquilo, a criança, o que é que ela pensa? Eu não estou falando direito. E qual é o comportamento de quem está perto? Como é que você pode? Porque dificilmente a pessoa sabe como é que ela se comporta também. Isso. Então ela deve o quê? Ter a paciência de esperar a criança falar, Ou adulto. e ela depois vai refazer
essa mesma fala da criança de uma forma adequada, numa velocidade de fala mais lenta, para que a criança consiga ter o padrão adequado, né? E aí a criança, muitas vezes, quando a família já tem a orientação, modifica o comportamento, né, familiar em relação a esse feedback da forma como ela fala, a criança consegue passar a gagueira. Também existe uma causa muito forte, que é a causa hereditária, né? Então, famílias de pessoas que têm gagueira, que aí é bem mais difícil e que essa procura devia ser o mais rápido possível. Então, 1 ano da detecção, que os pais identificam que a criança está gaguejando, é importante que ela já procure o tratamento, porque dentro desse 1 ano, melhor o prognóstico. Quanto mais demorar essa atuação fonoaudiológica, pior vai ser o prognóstico dessa criança em termos de desenvolver uma fala mais adequada e ela ser mais fluente, né? Doutora Patrícia, tem profissões que utilizam mais a voz, que forçam mais, que gastam mais a voz se gasta, né? Gasta porque ela é energia, né? Então, assim, jornalistas, professores, advogados, vendedores. Então, um público, assim, muito provável de desenvolver uma alteração vocal, né? Por quê? Porque eles acabam fazendo um uso muito intenso da voz. Muitas vezes, sem uma técnica adequada, você sabe, o jornalismo ele tem uma técnica, precisa se fazer um aquecimento, então a gente já ouviu quantas vezes os próprios jornalistas da Globo dizer que meia hora antes, 30 minutos antes, estão fazendo um tipo de aquecimento vocal, trabalhando a articulação, porque eles precisam ter isso de uma forma muito precisa, porque, né, são entrevistadores, são comunicadores, são jornalistas, e a mensagem ela precisa ser passada de uma forma muito eficiente, nítida, com bastante clareza, né? Porque ela tem que passar uma certa seriedade. De acordo com como você fala, a fala ela causa uma impressão. Então, se você vai passar um noticiário, uma informação, ela precisa ter toda uma comunicação adequada e efetiva para que as pessoas acreditem naquilo que o jornalista está passando. Então, ela não poderia ser dita de qualquer forma, né? Então, muitas vezes, os professores, às vezes tem 20 horas aulas, tem professor que tem 40, tem professor que ensina 60, tem 3 turnos, né? 60 horas. Então, existe um gasto vocal muito grande e acabam desenvolvendo, às vezes, turmas muito numerosas em que ele tem que fazer bastante esforço para que a voz tenha um alcance a todos os alunos, né? E ele acaba desenvolvendo uma rouquidão inicialmente, que deve ser tratada, porque uma rouquidão por mais de 15 dias, ela tem que ser investigada, né? Ela tem que procurar um profissional, seja um fonoaudiólogo, seja um otorrinolaringologista, para quê? Para identificar se esse problema, essa rouquidão inicialmente, que é o primeiro sintoma, né? É algo só funcional, que precisa de algum ajuste dessa técnica, da impostação vocal, ou se realmente já é algo que tenha trazido alguma alteração na prega vocal, né? Que é o músculo que produz a voz, que é uma prega muscular muito fina e delicada e que ela é muito suscetível a desenvolver uma alteração de acordo com o esforço e o atrito que é ocasionado nesse contato de uma prega vocal com outra, ou seja, na sua produção, na produção da fala, né? Doutora Patrícia, falando na sua categoria, há quantos profissionais fonoaudiólogos atuando atualmente aqui na região norte? Temos, em média, 30 profissionais, né? Só em Sobral nós temos uns 23 profissionais aqui em Sobral atuando no setor público, em clínicas privadas, em hospitais, né? Porque a fonoaudiologia, ela tanto atua na área da saúde, nesses locais que eu falei, ela atua na área educacional, dando esse suporte à escola, atua na parte estética. Eu acho que hoje é o grande avanço que está, né, nessa era que a beleza está sendo tão priorizada. Então, existe a fonoaudiologia estética, que trabalha a motricidade oral, né? Dá para explicar melhor essa fonoaudiologia estética? Isso, que ela vai atuar trabalhando os músculos da face, desenvolvendo, vamos dizer assim, desmanchando os pontos, né? Das expressões faciais e tonalizando a musculatura.
né? Porque muitas vezes a musculatura, com o tempo, ela vai ficando flácida, a pessoa vai ficando mais velha, essa parte do lábio ela vai ficando um pouco mais aumentada, ela desenvolve algumas tensões, então ficam algumas expressões faciais, né? Que são marcantes no rosto. E a fonoaudiologia, ela atua quando ela trabalha, assim, a fisioterapia ela trabalha na musculatura motora de braço, de perna, algo mais amplo. E a fonoaudiologia estética, dentro da motricidade oral, ela trabalha nessa parte mais fina, mais delicada, que é da face. Então, ela trabalha tanto tonificando a musculatura, como adequando as funções. Então, quem diria que muitas vezes a pessoa usa faz um tratamento ortodôntico, ela usa um aparelho, porque é a língua que está empurrando os dentes e fazendo essa criança ficar dentusca, ou porque ela usou bico, chupeta por muito tempo, e isso acabou alterando a oclusão dentária dessa criança, né? E é que precisa então fazer uma intervenção, usar um aparelhinho para adequar de novo a oclusão dela. E às vezes problemas tão sérios que acabam desenvolvendo problemas de ATM, né? Da articulação temporomandibular, que aí dá problemas de mastigação, problema muitas vezes enxaqueca, dores de cabeça, além do desgaste, né, do côndilo, que ela liga a mandíbula, prende, né, conecta aqui no músculo temporal, e esse desgaste faz muitas vezes com que na hora que a pessoa vai abrir a boca, que ela tenha vamos dizer assim, um deslize, né? Um ranger. Um deslize das arcadas dentárias e ela não consegue mastigar bem. Isso tem desgaste dos dentes, muitas vezes ela não consegue formar o bolo alimentar direito, começa muitas vezes a ter problemas gástricos. Por quê? Porque a digestão começa na boca, né? Quanto mais você prepara o alimento para ele ser deglutido, melhor vai ser o processo de digestão. Dentro disso que você está falando, a falta de dentes, por exemplo, que é uma coisa muito comum no nosso estado, implica na voz, implica nesse processo que você está Das funções, da mastigação e da deglutição, sim. Né? Fazendo com que ela seja ineficiente, ela passa a não ser adequada. Doutora Patrícia, a água é importante? A gente sabe que é importante para o corpo, para a hidratação, mas para a voz, para esse instrumento que a gente utiliza tanto, qual que é a importância da hidratação através da água para a voz? A água, o nosso corpo basicamente ele é quase composto quase que total por água, né? Então tem 70% de água no nosso corpo. E a água, ela hidrata todo o nosso trato vocal, né? Por que é importante da hidratação? Porque quando a gente fala, especialmente quando a gente fala num ambiente com ar-condicionado, o ar-condicionado ele funciona retirando a umidade do ar. Então, ela vai deixar a boca ressecada. Se a nossa boca fica seca, né, na prega vocal, é importante que a mucosa da prega vocal, que é o tecido epitelial, né, mais externo da prega vocal, o ponto de contato que faz ela lá vibrar para produzir a voz, o contato das duas pregazinhas musculares, que são localizadas aqui na laringe, né, por trás da tireoide. Então, se elas não tiverem essa mucosa hidratada, se ela estiver ressecada, ela vai desenvolver um atrito grande na hora que elas forem se tocar para fazer a produção da fala, né? O cigarro ajuda nesse ressecamento? O cigarro também, porque a pessoa vai tragar aquele ar quente, né? Ele vai até a laringe e aí a pessoa, nesse tragar, o ar volta. E o que é pior, além de ressecar, a nicotina, ela é depositada na prega vocal. Então, a prega vocal de um fumante é diferente da nossa. A nossa, ela é rosada. A de um fumante, ela é acinzentada. Por quê? Porque muita da nicotina do cigarro é ali depositada. E o que é que vai acontecer? Essa nicotina, né, e outras substâncias do cigarro vai mudar o tecido epitelial da prega vocal. E aí essa mudança do tecido epitelial, ela muitas vezes passa a acontecer, ter uma metaplasia e causar o câncer de laringe, né? E isso é potencializado com o uso do álcool. Então, cigarro mais álcool... Cigarro quente, a bebida gelada, por exemplo. Mas o cigarro com mais álcool vai dar câncer.
Então, a única coisa que dá câncer realmente de laringe, né, que é muitas vezes a pessoa tem que tirar a laringe por inteiro e começa a falar aqui, fica só um traqueostoma nessa região e ela perde realmente a fala, ela é originada principalmente do uso do cigarro e se ele é potencializado quando a pessoa fuma e bebe, né? Aí você ia me colocar agora... Não, era a respeito disso mesmo, porque a respeito do cigarro, da hidratação, da alimentação, existem alguns alimentos, doutora Patrícia, que a gente pode hidratar melhor a voz, limpar melhor, tornar melhor, mais fluida, mais limpa. Sim. Então, antes do uso profissional, é importante que as pessoas elas comam alimentos mais leves, né? Menos gordurosos, menos condimentados. Por quê? Porque esse tipo de alimento, ele vai demorar um tempo para fazer a digestão, né? E o nosso estômago, ele fica acima do diafragma. E o nosso principal músculo da respiração é o diafragma. Então, assim como o carro, para funcionar, ele precisa do combustível, né? A nossa voz, ela precisa do ar. Então, se eu como essas comidas, vamos dizer, mais pesadas, né, condimentadas, com muita gordura, o que é que vai acontecer? Eu vou levar muito tempo para fazer a digestão. Então, o meu músculo que vai me dar esse suporte respiratório, porque a voz, ela é o ar que sai dos pulmões, passa pela laringe, fazem lá as pregas vocais vibrar e esse som é articulado pela nossa, né, os lábios, a língua, os dentes. Então, esses pontos são os pontos articulatórios que produzem a fala. Então, se eu não tenho uma boa quantidade de ar, se eu não tenho condições também de ter um bom funcionamento, de trocas de ar, vai acabar que eu vou desenvolver, né, uma certa tensão, porque eu não vou ter ar suficiente para o que eu vou falar. E essas são uma das principais causas das disfonias, tá? Ou pelo abuso ou pelo mau uso. Ou seja, muitas vezes as pessoas não têm uma respiração costo-diafragmática, que ela é ideal para os profissionais da voz, acabam tendo uma respiração superficial, superior, com trocas muito rápidas, e a minha fala, ela é ar, né? Eu preciso ter esse combustível. Eu só vou conseguir falar bem sem desenvolver... sem eu entrar no ar de reserva, como a gente chama, que é quando você quer falar, e a pessoa respira e fala, e ela não consegue, né? Porque ela vai precisar de trocas muito rápidas, e eu preciso ter um tempo para falar. E esse tempo é o meu ar que pouco a pouco vai sendo articulado, e eu vou conseguindo me expressar e falar aquilo que eu desejo comunicar. Algumas pessoas, é muito comum as pessoas dizerem que elas não conseguem completar a respiração. Isso. É isso que você está falando. Às vezes precisam até bocejar para conseguir saciar a vontade de respirar profundamente. Isso. O que é isso, doutora Patrícia? É uma incoordenação pneumofônica, como a gente fala, né? Essa falta de coordenação entre o ar que eu preciso e a minha fala, o ar que eu preciso para falar. Então, às vezes, as pessoas sentem uma sensação de bolo, sentem cansaço, começam a sentir ardor. Por quê? Porque são alguns sinais de que o meu funcionamento, a forma como eu estou falando, ela não é a mais adequada. Então, isso faz com que as pessoas desenvolvam, às vezes, né, uma velocidade de fala rápida, mal articulada. Então, tem pessoas que falam, quando elas vão falando, muitas vezes estão falando e quase a gente não entende muito o que ela diz. Ou, às vezes, elas falam tão para dentro, né? E aí, que é outro problema, que é a questão de onde eu jogo a energia da minha fala. Para eu ter uma fala adequada, eu tenho que ter as minhas caixas de sons naturais, que é a própria laringe, a boca, os seios da face, eles são ocos, são caixas de som, né? E isso é que dá a intensidade, a projeção da minha fala, ela vai se dar da melhor forma, quanto melhor e de forma mais equilibrada eu utilizar essas minhas caixas de som, né? Há uma teoria que se tornou, inclusive, um livro que eu acho bastante interessante, que é O Corpo Fala. Eu posso dizer também que a fala diz muito do que é o corpo do indivíduo? Com certeza.
né? Nós temos uma identidade vocal, nós temos uma digital que nos faz reconhecer, mas nós também temos a nossa voz, que é muito peculiar e individual de cada um. Sua voz, ela é, vamos dizer assim, característica própria sua. Não existe outro jeito de falar igual o Tiago, né? Porque não só o tom, mas a forma como você articula, a melodia, a entonação que você faz. Então, é algo que nos identifica. Se a pessoa que nos conhece, ela liga para a gente, né? Ou se ela liga errado, ou eu liguei para você, não era com você que eu queria falar, né? Então, ou você me liga, eu diga, Tiago. Então, já sei que é você, né? Você é reconhecido pela sua voz. É tanto que tem alguns sistemas, né, na polícia, especialmente nos Estados Unidos, que eles usam isso como arquivo. A intensidade vocal, né, a frequência vocal das pessoas. Então, ela te identifica. Você é reconhecida, mesmo não sendo vista, pela sua voz, né? Existe algum tipo de exercício que as pessoas podem fazer, doutora Patrícia, para manter as cordas vocais, para manter, enfim, vida longa, dar vida longa? Isso, especialmente para os profissionais da voz, é importante que façam um aquecimento vocal, que são alguns exercícios que devem ser feitos, né, antes do uso profissional, né, em média, vamos dizer, 30 minutos, 1 hora, 30 minutos, que vai ser trabalhado o quê? A respiração, porque ela é base, né? Então, com alguns exercícios que aumentam o tempo de fonação, vamos dizer assim, que são exercícios com S, com Z, que são fricativos, né? Por exemplo, esses exercícios, eles vão melhorar o tempo de fonação, esse tempo que você precisa para poder falar, a quantidade de ar suficiente para o que eu vou falar, né? Então, ele é básico, a vibração, porque ela aquece a musculatura da prega vocal, ela aumenta a irrigação sanguínea e ela lhe prepara, assim como um jogador que vai lá antes de entrar em campo, ele aquece lá suas pernas, os braços, faz uns alongamentos, dá uma corridinha, né? A vibração, ela também vai aquecer a musculatura da prega vocal. São exercícios que não podem também ser feitos de qualquer jeito, né? Eles precisam ser feitos de uma forma suave, sem gerar esforço na prega vocal, porque eu não posso fazer isso não é adequado, né? Então não é simplesmente fazer o exercício, não é só o exercício pelo exercício que vai lhe garantir que você tem uma boa performance. Precisa que ele seja feito de uma forma adequada. Então, eles devem ser feitos os exercícios de S, de Z, porque vão adequar esse tempo de fonação, a vibração, que ela vai preparar a musculatura da prega vocal para a comunicação e a articulação, né? Que ela tem que ser precisa. Então, alguns articuladores trabalham com vogais, A, O, I, U, né? Trabalhando e definindo bem a questão articulatória, para quê? Para dar clareza na hora que a gente for falar. Então, são basicamente alguns exercícios mais básicos, lógico, com algumas outras estratégicas que a gente acaba diversificando, né? Mas que são básicos, são os exercícios respiratórios, que a gente trabalha basicamente com desses dois, que eles são até parâmetro de avaliação também para a gente, na avaliação vocal, né? Que a gente deve ter um tempo, em média, de 15 a 20 segundos do tempo de S e o tempo de Z, seria um tempo adequado, mais ou menos adequado para esse uso profissional, a manter, né, a voz sempre aquecida, bem postada, utilizando de uma forma todas as nossas caixas de som e articulando da melhor forma, né? Para quê? Para que essa mensagem ela possa ser repassada com clareza. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas Patrícia, o sobralense, o espectador da TV Interage, que quiser ter mais informações sobre a fonoaudiologia, sobre os cuidados com a sua voz, a quem ele deve procurar no poder público e, se quiser, procurar também a doutora Patrícia, aonde ele deve se dirigir? Bom, no poder público ele pode procurar os postos de saúde, né? Os PSFs, porque de lá que sai um encaminhamento para o serviço especializado, que hoje tem tanto na Santa Casa,
o atendimento de fonoaudiologia, como no Centro de Reabilitação de Sobral, que funciona ao lado do PSF do Tamarindo, aqui no centro, por trás do CEL, né, do Centro de Especialidades Odontológicas. E a doutora Patrícia, se for o caso, eu atuo indo na Climep, na Clínica Médica Pediátrica, ali ao lado da Igreja do Patrocínio, né? Então, a gente fica à disposição, né, para maiores esclarecimentos e no que for necessário, no que precisar, dentre as alterações dos problemas lá de fala, voz, audição, a gente está aqui para poder servir a população. Eu agradeço a sua presença e espero a sua visita aqui mais vezes. É um prazer muito grande, eu estou à disposição. Muito obrigado. Natécia, muito obrigado também por participar mais uma vez do Sobral News em Debate. E parabéns pelas 100 edições do Sobral News. Muito grato. Pois é, a gente aniversariou agora, né? Fizemos 100 edições. E é um desafio que a gente está aí há 5, 6 meses já. O primeiro jornal diário de Sobral, completando 100 edições, virando noites para a gente dar conta desse desafio, mas que tem sido muito compensador. O jornal, a gente sente que cada dia ele está amadurecendo um pouquinho, é um passo a cada dia, e uma equipe de profissionais cada dia ficando mais afiada e mais afinada também. E é isso, a gente vai... Sobral merece. Nosso desejo é que ele amplie, que ele consiga cobrir a região. A gente já cobre com matérias a região norte. A gente quer que agora ele chegue até várias cidades da região norte. E a doutora Patrícia está convidada quando quiser escrever artigos, quando tiver pautas. É sempre muito bem-vinda, porque assim, a gente sempre está tentando fazer a comunicação, o jornalismo, ele é um serviço para a comunidade, né? Antes de qualquer coisa, a gente atende ao outro. Então, quanto mais informações a gente puder levar, quanto mais serviço a gente puder levar, que melhore a vida das pessoas, você é sempre muito bem-vindo. Só tenho a agradecer, parabenizar, né, por essas 100 edições, que bom. E um jornal diário que nós temos hoje na nossa cidade de Sobral. Então, é realmente uma alegria e é algo para comemorar, porque são 100 edições, né? Que bom. Parabéns à equipe, a vocês e muito obrigada pelo convite que foi feito. E obrigado também ao nosso espectador que ajuda a fazer o nosso programa. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.